E agora, então, vamos meditar um instante na palavra do Senhor. Eu quero convidar vocês a abrirem comigo em Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38. Mateus 9, versículos 35 a 38. Diz assim o texto da palavra do Senhor: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse Jesus aos seus discípulos: Na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, o texto que a gente acabou de ler, ele é um resumo da segunda viagem de Jesus. Não sei se vocês sabem, mas a gente não sabe exatamente como foi, mas a gente tem algumas ideias de que Jesus deve ter feito pelo menos 3 viagens missionárias durante o seu ministério de 3 anos. Provavelmente uma viagem no primeiro ano, uma viagem no segundo ano e uma viagem no terceiro ano. Foram viagens bastante longas, como vocês podem ver, e isso é uma ideia, né? A gente não pode dizer isso com certeza, mas há forte evidência de que tenha sido assim. O texto que a gente leu em Mateus capítulo 9 fala sobre a segunda viagem de Jesus. Mateus já tinha falado da primeira viagem. A primeira viagem tinha começado no capítulo 4 de Mateus. E aí então teve a primeira viagem, foi quando Jesus fez o primeiro sermão, o Sermão do Monte, um sermão muito importante. E agora no capítulo 9 ele faz a segunda viagem, e ele termina então a segunda viagem no capítulo 9, e o capítulo 9 faz um resumo da segunda viagem. É uma espécie de fechamento da segunda viagem de Jesus. A segunda viagem foi diferente da primeira. A primeira viagem foi um pouco mais rápida, foi mais curta. A segunda viagem foi mais longa. Jesus deu uma volta maior na segunda viagem. Jesus ele tinha um trabalho muito mais definido e permitiu para Jesus e para os discípulos um reconhecimento melhor daquela região, das carências daquela região, as necessidades das pessoas. Tinha, portanto, a segunda viagem uma situação bem mais definida. É por isso que agora Mateus, quando faz o resumo da viagem, ele coloca então uma espécie de resumo e uma visão geral do que estava acontecendo, porque agora Mateus, principalmente Mateus, eu não diria nem tanto Jesus, mas o próprio Mateus agora, depois da segunda viagem, ele tem uma visão melhor da situação. Como é que está a situação, como são as pessoas, e ele então dá uma espécie de um panorama social, um panorama emocional daquela sociedade e, acima de tudo, um panorama espiritual daquelas pessoas. Jesus, nessa segunda viagem, como tinha feito na primeira, mas ainda muito mais na segunda, visitou muitas aldeias, muitas cidades, ele conversou com muitas pessoas, ele pregou nas praças, ele curou muitas enfermidades e muitas doenças, e agora, depois que Jesus fez tudo isso, ele então chama seus discípulos e agora vamos fazer uma avaliação de tudo o que aconteceu. Jesus então está pronto para fazer uma avaliação porque ele tem um quadro definido da situação, do que era o povo para o qual ele ministrava e com o qual ele vivia. E a avaliação de Jesus, ela foi muito negativa. Jesus não viu nessa segunda viagem, isso não tinha acontecido na primeira, mas na segunda viagem Jesus foi muito franco com os seus discípulos e fez uma avaliação extremamente negativa. A avaliação de Jesus, ela foi extremamente negativa. Se eu posso dizer assim, a opinião de Jesus foi péssima. Não sobre o trabalho dele nós não temos nada o que dizer, mas sobre a situação geral das pessoas. O quadro que ele viu, o quadro de Jesus era o pior possível, era o mais entristecedor, e é isso que Jesus agora vai passar para os seus discípulos. O texto diz que no final da viagem, Jesus vendo as multidões, e aqui não é nem tanto que ele está olhando para as multidões, embora ele até pudesse estar fazendo isso, mas aqui é a ideia de que ele, depois que terminou a viagem, ele então teve um olhar sobre as multidões, e o olhar de Jesus
foi um olhar de compadecimento. O texto diz que, vendo ele as multidões, ele se compadeceu delas. Ou seja, fechando a segunda viagem, a avaliação de Jesus é: eu estou com dó desse povo, eu estou com dó, tenho pena deles. A alma de Jesus está carregada de pena, carregada de remorso por essas pessoas. O coração de Jesus, quando termina a segunda viagem, ele está apertado, é como se ele tivesse aqui um nó na garganta. Afinal, qual foi a avaliação de Jesus? Qual é o quadro que ele tinha então dessas multidões? Jesus, ele deu 2 quadros das multidões, e eu quero falar então bem rapidamente sobre esses 2 quadros. O primeiro quadro que Jesus apresenta é, por assim dizer, uma figura. A primeira delas é a figura de um rebanho devastado. Jesus disse que ele olhou para aquelas pessoas, e quando ele termina a viagem, ele diz: olha, o que eu me lembro das pessoas é como se eles fossem um rebanho devastado. O que é um rebanho devastado? É o que resta de um rebanho depois que os predadores passaram. Imagine vocês um rebanho e vem um grupo de lobos, não é? Uma alcateia, não é? Tem alcateia e tem o de cachorro, que eu não me lembro qual é, que são diferentes, né? O fato é que vêm os lobos e eles devastam o rebanho, eles fazem o seu ataque, e com certeza os lobos vão ferir muitas ovelhas, e vocês podem imaginar o que é um rebanho de ovelhas depois de um ataque de lobos. Jesus, ele diz exatamente isso: quando eu olho para as multidões, eu vejo como se fosse um rebanho de ovelhas depois de um ataque de lobos. Elas estão devastadas. Ele viu pessoas devastadas, e ele chega a dizer: é como se não tivesse um pastor ali. Se tivesse um pastor, o pastor teria feito alguma coisa. O pastor, ele tem, né, o know-how. Eu acho que seria difícil para eu, num rebanho de ovelhas reais, não é? Eu saberia o que fazer se viesse um lobo espiritual aqui, né? Mas se for um lobo de verdade, né? Não confiem muito em mim se for um lobo de verdade. O fato é que o pastor, ele tem um aparelhamento para se livrar do lobo. Ele tem o seu cajado, ele tem os seus mecanismos, e ele tem lá o seu jeito de trabalhar com o lobo. Mas imagina um rebanho que não tem o pastor nenhum. O rebanho está sozinho, isolado, perdido. E aí o lobo faz o que quer, e é isso que Jesus diz: eles são como um rebanho devastado que não tem pastor. Não é que não tivessem líderes espirituais, haviam líderes espirituais, haviam dezenas de milhares de fariseus, de levitas, de sacerdotes, de anciãos, de rabinos, de escribas. Não faltava líder espiritual naquele tempo, tinha um monte. Você toparia na rua com algum deles facilmente, porque eles eram muitos. Mas, e também não era carência de igrejas, no sentido moderno da palavra, porque haviam muitas sinagogas. Em Jerusalém haviam centenas de sinagoga para todo gosto, para todo tipo de gente. Tinha sinagoga para pessoas que não eram judeus, por exemplo. Tinha todo tipo de sinagoga, todo tipo de líder. A palavra de Deus meio que corria solta pelas ruas, mas, apesar disso, não havia pastor. Para os irmãos terem uma ideia, há um cálculo moderno a respeito de quantas sinagogas poderiam haver só em Jerusalém no tempo de Jesus, e alguns estudiosos chegaram à conclusão de que poderia haver pelo menos umas 400. E olha que Jerusalém nem devia ser uma cidade enorme como é São Paulo hoje, não chegaria nem aos pés disso. Havia muita informação religiosa, mas não havia de fato pastores para essas pessoas. O lobo vinha e o lobo devastava o rebanho, espiritualmente falando, porque não havia pastores espirituais. A carência era de pastores, portanto. Pessoas que trabalhassem por amor por essas pessoas. Muitos líderes, mas nenhum pastor. Muitas autoridades religiosas, mas nenhum pastor. E o resultado, Jesus diz, é um rebanho devastado, desgarrado. Aqui Jesus usa 2 palavras, né? Eles andavam errantes e desgarrados. A palavra errante é um verbo grego que significa esfoliado. Esfoliado, literalmente é isso. Esfoliado porque depois de um ataque de lobo, a ovelha fica esfoliada. Esfoliado significa arranhado. É como se houvesse arranhados na pele
do rebanho, e a palavra errante, que aparece em nossas traduções, é uma palavra que significa caído, prostrado, derrubado. Então a ideia de Jesus é um rebanho caído no chão, todo esfoliado, morto de fato, prostrado pelo ataque dos lobos. A ideia literal de Jesus é que o povo era um rebanho de ovelhas atacada por lobos e largadas no chão. Não muito diferente do retrato atual. Há muitos lobos esfoliando as multidões, explorando pessoas. E o que podemos falar das pessoas, do povo do Brasil? Não tem quem os ame, não há quem se interesse por eles como seres humanos, não há quem fique do lado deles e quem cuide deles como um pastor cuida de suas ovelhas. Jesus faz um retrato que não é muito diferente dos nossos dias. Quem Deus está chamando para que seja bênção na vida dessas pessoas? Ele não está chamando somente pastores, Ele está chamando a sua igreja, Ele está chamando você também. E é por isso que eu quero falar do segundo. Eu disse que eram dois, e há uma segunda visão de Jesus a respeito do que ele viu. Jesus teve um quadro negativo, como nós vimos, mas ele também teve um quadro positivo. É interessante que mesmo diante de uma visão negativa, Jesus ele viu aqui um quadro positivo. Ele viu também que era um quadro de esperança. Apesar disso, Jesus viu um campo pronto para a colheita. Não somente um rebanho devastado, mas também um campo pronto para a colheita. Ele percebeu que a angústia das multidões tornaria as multidões mais receptivas para o evangelho. Ora, se as pessoas estão enfrentando tanto problema, se não tem ninguém que ame elas, se eu amar, já é um diferencial, não é assim? As pessoas são tão carentes de amor, que se eu estender o mínimo que seja de amor na vida dessas pessoas, eu já estou fazendo diferença. Eu já sou o diferencial. E é isso mesmo que Jesus está dizendo. O mundo é um campo pronto para a colheita. A necessidade é tão grande, que as pessoas se tornam sedentas pelo verdadeiro evangelho, pelo verdadeiro amor. E nós somos o verdadeiro evangelho e o verdadeiro amor de Jesus na vida de nosso mundo. A carência faz parte das pessoas e torna o coração das pessoas muito mais pronto para o evangelho. Muito mais prontos. É como uma colheita pronta para a ceifa. Já viu uma colheita pronta para a ceifa? Ela está no momento certo. E tem um momento certo. Se você não tira o fruto naquele momento, e você espera mais um pouco, mais uma semana, você perde o fruto, não é assim? O fruto pronto para a ceifa é naquele momento que ele tem que ser colhido, e Jesus diz, olha, eu estou olhando para o mundo, eu estou vendo que este é o momento da colheita. E o que torna este o momento da colheita, é porque a necessidade é muito grande. Se você chegar lá, e você realmente levar o verdadeiro evangelho, o verdadeiro amor de Deus, vocês vão ser o diferencial, vocês vão ver uma colheita muito grande, e muito abundante. Quando leio esse texto, eu fico imaginando que o Brasil, ele não está desiludido com o evangelho. O que o Brasil está, é desiludido com o falso evangelho. Isso sim, eu concordo. Mas não com o verdadeiro evangelho. O nosso dever é mostrar o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo para o nosso povo. O Brasil é um campo branco para a ceifa. Eu me lembro de uma empresa, li há algum tempo, sobre uma empresa de sapatos, que queria vender sapato na China. E ela enviou para lá um vendedor de sapatos, um famoso vendedor lá dos Estados Unidos. E quando ele chegou na China, ele olhou e viu que ninguém usava sapato na China. Os chineses não tinham, não sei se tem hoje, mas naquele tempo não tinha hábito de usar sapato. Eles usavam outro tipo de calçado, muito mais confortável. Esperto eles, não é? Muito mais confortável do que o sapato. Enfim, quando ele chegou lá, viu que ninguém usava sapato e mandou o telegrama para a empresa dos Estados Unidos. Aqui ninguém usa sapato, volto no primeiro voo. A empresa achou interessante, mas vamos tentar uma segunda opinião, mandou um segundo vendedor. E aí o segundo vendedor foi lá, olhou a situação e mandou o telegrama para a empresa. Aqui ninguém usa sapato, me manda 1000 pares. O primeiro
viu que ninguém usava e achou que aquilo significava que ninguém queria. O segundo viu ali uma oportunidade. Ninguém usa. E, portanto, aí está a oportunidade. Se tiver sapato, vai ser uma coisa nova. Só eu vou vender sapato na China. Eu sou o único vendedor de sapato na China. E aí está a oportunidade. Irmãos, já pensaram nisso? Nós somos os únicos detentores da verdade. Nós somos os únicos detentores do amor de Deus na vida das pessoas. Já pensaram como isso é poderoso? Eu sou a única pessoa que existe no mundo que pode levar ao mundo o verdadeiro evangelho. E há uma carência por isso. Eles esperam isso de qualquer lugar, seja do governo, seja da sociedade, e não encontram, mas eu tenho. Nós, como igreja, temos o verdadeiro evangelho, e o nosso dever é levar esse evangelho para as pessoas. Nossa igreja, ela realmente precisa resgatar essas coisas: o amor, o relacionamento. O desafio é que cada crente em Jesus Cristo seja uma ponte de amor entre a igreja e o mundo. Esse é o desafio. Quando Jesus termina a segunda viagem, ele viu que realmente o quadro era negativo, mas ele viu na negatividade uma oportunidade. E quem sabe nós possamos ver no mundo ruim como que vivemos. A gente fala muito mal do mundo, e tem muito o que falar desse, né? Há muito mal para se falar do mundo, porque de fato o mal existe mesmo. Mas ao invés de falar mal do mundo, ver em todo o mal do mundo uma oportunidade. Já que o mundo é tão ruim, então aí está, essa é a janela da oportunidade. Eu tenho o bem, eu tenho algo bom para levar ao mundo, eu tenho o evangelho de Cristo dentro de mim. A gente encerra hoje o nosso mês de ação social, e nesse mês, essa é a nossa reflexão, que a gente seja instrumento de amor no mundo, instrumento de amor na vida das pessoas. Lembre-se, se você simplesmente amar as pessoas e tocar as pessoas com um toque de amor, você já é um diferencial. Só isso já é um diferencial. O testemunho verdadeiro já é um diferencial neste mundo. Já é um diferencial. E nós podemos fazê-lo porque somos servos de Jesus neste mundo. Devemos pedir a Deus que nos dê a visão de que o que é ruim neste mundo não é para a gente se desesperar, pelo contrário, é a oportunidade que temos de ser o diferencial, de fazer diferença na vida das pessoas. Amém? Vamos orar? E vamos pedir a Deus que nos ajude a compreender aquilo que acabamos de ouvir, de que nós somos o diferencial de Deus neste mundo. E entre as muitas coisas que nós temos o amor de Deus em nossas vidas. E nós podemos realmente proclamar o amor de Deus ao mundo. Jesus viu, olhou para as pessoas, e o que é que ele viu? Ele viu um rebanho devastado, pessoas feridas. Meus irmãos, quantas pessoas feridas neste mundo, quantas pessoas magoadas neste mundo, quantas pessoas prostradas neste mundo, quantas, são muitos. Praticamente qualquer casa que você bater a porta, praticamente qualquer família de que você se aproximar, vai ser uma família que guarda suas mágoas. E meus irmãos, nós temos que ser um diferencial. Nós somos um sal e uma luz neste mundo. Nós somos o reflexo do amor de Deus neste mundo. Então é isso que devemos fazer, mostrar o amor de Deus ao mundo. Nós podemos levar uma palavra, podemos levar uma oração, podemos levar o evangelho de Cristo, podemos levar uma cesta básica, um alimento, podemos ajudar de alguma forma, mas nós temos que ser uma bênção neste mundo. Nós temos que ser o diferencial de Deus. O mundo está tão carente que ele acaba se tornando um terreno fértil para a proclamação do evangelho. Irmãos, nós somos o evangelho. Deus não tem outro plano. Ele não tem outras mãos a não ser as minhas. Ele não tem outros pés a não ser dos meus. O Senhor não tem outra palavra, outra língua neste mundo a não ser a minha. Eu preciso ser o amor de Deus neste mundo. Então vamos desenvolver o amor de Deus, desenvolver em nossas vidas, em nossa comunhão, e a partir daí que esse amor chegue ao mundo e abençoe o mundo e transforme o mundo para a glória de Deus.
Vamos cantar o amor de Deus, vamos cantar este amor, o amor que está em nós. E vamos cantar não pensando tanto na nossa comunhão, mas vamos cantar pensando que esse amor precisa ser difundido, divulgado, transmitido para aquele que precisa do amor.